Pois bem, senhoras e senhores, tem a palavra, mais uma vez, a mediadora Maria Regina. Bom, boa tarde. Um pouquinho antes era bom dia, agora é boa tarde, né? Então, o colega Floriano, ele está no Congresso Nacional, que ia fazer a mediação dessa mesa, mas em face a essa tramitação do PL 108, da reforma tributária, ainda está bastante movimentado. Então, eu já vou... Nós estamos com um pequeno atraso, ao qual já pedimos as nossas desculpas, e eu já vou começar de imediato, combinando, então, com os nossos convidados aqui, agradecendo primeiro a presença do Gobete, e da Viviana e da Cecília, que nós temos, então, um tempo de 20 minutos para a apresentação. E eu vou começar pelo Gobete, porque ele tem um horário, um compromisso de voo, então eu acho que é conveniente começar por ti. Pode ser, Gobete? Então, vamos lá. Alô, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite para participar dessa mesa. Eu depois vou tentar mostrar um link no final da apresentação. Já deixaram para vocês aí? Tá. Bom, o título da minha apresentação, na verdade, é o título do mais recente estudo que a gente publicou no IPEA, né? E ele traz, né, ele trata do que eu chamo não só das iniquidades, né, a falta de equidade do sistema de tributação da renda do Brasil, mas também as ineficiências, né? É um diagnóstico complementar. Normalmente a gente vinha falando muito do problema da falta da progressividade, da falta de equidade, mas a gente conclui que, além de tudo, também há muitas ineficiências nesse modelo de tributação da renda nosso do Brasil. E o complemento, né, do título desse estudo é da agenda negligenciada para a próxima etapa da reforma tributária. Para que vocês entendam isso, porque esse título, há exatamente 10 anos atrás, eu e o Rodrigo Arair, um colega do IPEA, nós publicamos um texto que acho que foi muito importante na ocasião, que era um texto para discussão também no IPEA, cujo título era Progressividade Tributária, a Agenda Negligenciada, né? E, de fato, e aí fazendo uma crítica global, essa era uma agenda negligenciada por sucessivos governos de diferentes matizes políticas no Brasil, inclusive mais de esquerda, eu diria, por vários fatores, né, mas entre eles por uma ilusão de que a desigualdade de renda no Brasil estava caindo, né, baseada em informações, dados imperfeitos, por exemplo, os dados da PNAD, do IBGE, que subestimam, né, muito a renda dos mais ricos. Como vocês devem ter visto hoje de manhã, no trabalho que o Theo apresentou, do Observatório Tributário Europeu, junto com a Receita Federal, né, a nossa desigualdade, na verdade, já está dizendo... Agora, com o estudo deles, a gente descobre que a gente já tinha descoberto que a desigualdade era maior do que a gente imaginava e mais persistente. Agora, o que eles mostram é que a desigualdade, mesmo essa, que nós já tínhamos visto que seria maior, ela é maior ainda, né? E eu vou apresentar depois alguns números sobre isso. Então, acho que essa ilusão é um dos fatores, né? E uma crença de que, no fundo, né, ela estava caindo fruto das políticas de distribuição de renda, das transferências de renda, que, de fato, são políticas muito importantes. Eu diria até que talvez elas são as mais importantes, né, mas não são tudo, né? Então, acho que, às vezes, se estabelece um pouco no debate econômico, não, distribuição de renda, as escolas pensam, distribuição de renda deve ser feita pelo lado do gasto, e daí, de repente, tem uma... São as duas coisas, não são excludentes, né? E eu acho que talvez até em termos de efeito, de higiene, essas coisas todas, talvez inclusive a política de transferência de renda ela tenha mais impacto. Mas a questão também da progressividade não é só também para reduzir desigualdade,
mesmo do ponto de vista, as novas teorias de tributação mais moderna, mesmo a teoria da tributação ótima, né, Theo, que se aprende, tem o trabalho do Piketty, que ele mostra que, do ponto de vista até mesmo da questão da meritocracia, né, a tributação progressiva faz sentido. Porque não, né, nós temos uma geração de descendentes, né, de pessoas que herdam, né, bilhões e bilhões de reais, e que, herdando de forma muito fácil, né, esse dinheiro, qual que é o estímulo que isso tem do ponto de vista da economia para ter um aprimoramento, uma inovação, um desenvolvimento. Então, por isso que eu digo, também linkando, né, esses dois temas, das ineficiências e das iniquidades. Mas fazendo essa longa introdução aqui, senão eu não vou... Indo para o concreto, tratando de reforma de imposto de renda, de mudanças de modelo de imposto de renda, que a gente tem visto que nos últimos anos, né, diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento têm promovido reformas ou ajustes nos seus modelos de tributação da renda. Para vocês terem uma ideia, 24, né, dos 38 países da OCDE ampliaram a tributação sobre dividendos nas últimas 2 décadas, né, compensando, né, em grande parte dos casos, a redução das alíquotas de imposto de renda sobre o lucro das empresas. Por que isso está acontecendo? É um ambiente de competição tributária internacional. Né? Nós temos países como a Hungria, que é o país que hoje tem a menor alíquota de imposto de renda sobre pessoa jurídica na União Europeia, seguido pela Irlanda. Mas vejam como é curioso o caso da Irlanda. A Irlanda tem uma alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica de 12,5%, e, no entanto, tributa os dividendos distribuídos uma alíquota máxima que chega a 50% sobre as altas rendas. Aí, quando a gente faz... isso é muito importante porque há uma confusão. Bom, tudo no Brasil está muito confuso, né? E qualquer debate que se tente estabelecer com alguma racionalidade é muito difícil. Por isso, eu dou muita importância para a questão dos dados, né? Tu mostrar os dados, tu desnudar essa realidade e tu mostrar, olha, mas tu está querendo manter a tributação a isenção de dividendos no Brasil. A Irlanda, né, que é o país mais competitivo, um dos países que mais cresce, o PIB mais cresce dentro da Europa, é o país que menos tributa o lucro na empresa, mas na pessoa física ele tributa muito mais. E porque as pessoas não raciocinam dessa forma, elas não conseguem discernir essa diferença. Na verdade, a tributação é uma coisa muito difícil para as pessoas entenderem e assimilarem. Mas indo adiante. Bom, além desse movimento que eu citei aqui, de ampliação da tributação sobre dividendos, enquanto que reduz a tributação no lucro da empresa, vários países que isentavam dividendos, como o Brasil, o caso da Grécia, do México e da Colômbia, no âmbito da OCDE, reverteram, tá, essa medida em diferentes momentos do tempo, ali entre o início entre 2008, 2012, 2013, de modo que hoje, então, no âmbito da OCDE, nós só temos esses 2 países, que é a Estônia e a Letônia, que mantêm esse tratamento de isenção para os lucros e dividendos distribuídos. E, simultaneamente, também há um esforço crescente, né, dos países para ampliar a base de tributação dos seus impostos sobre renda, reduzindo as brechas da legislação e o que a gente chama aqui no Brasil, né, os gastos tributários, os benefícios fiscais que erodem a base do imposto de renda. Tá? Então, aqui falava do caso da Irlanda, né? A gente vê aqui a Irlanda no gráfico. Quando a gente combina, esse gráfico aqui está combinando a tributação do lucro na pessoa jurídica, na empresa, mais o que se paga na pessoa física. Aqui são as alíquotas nominais, não são as alíquotas efetivas, são as alíquotas nominais máximas. Né? Então, vocês vejam lá que a Irlanda é o segundo país com a mais alta tributação combinada, chegando em 57,1%, e o Brasil, quando a gente vê essa escala de países da OCDE, se o Brasil estivesse, né, na OCDE, ele teria apenas teria a 7ª menor alíquota de tributação sobre lucros. Alíquota nominal. Provavelmente, se a gente fosse estar tratando de alíquota efetiva, o Brasil
estaria talvez ali como a menor de todas para alguns dados que eu vou apresentar para vocês em seguida. E vejam que não é só países evoluídos, avançados, envolvidos. Vamos olhar para a América Latina, os poucos países da OCDE, dos poucos países latinos que estão na OCDE, têm, né, cargas tributárias sobre o lucro superiores à brasileira. O Brasil aqui está representado no gráfico com uma alíquota de 34%, que é a alíquota combinada de RPJ com contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Então, os demais latinos aí têm cargas superiores a 40% sobre o lucro. Então, e o Brasil nessa indagação? É curioso que a gente veja esse amplo movimento de ajustes, mesmo que seja de sintonia fina, mas são ajustes, são mudanças que os países vão fazendo ao longo do tempo, e que o Brasil tenha esse extremo conservadorismo. Nós fomos tão inovador lá atrás, há 20 anos atrás, quando introduzimos a isenção de dividendos, quando introduzimos o juros sobre capital próprio, e no momento de revisão é um conservadorismo absoluto, uma paralisia absoluta. Né? E então nós temos esse modelo que é caracterizado, né, é uma coisa muito única no mundo, por isso fui falar daquele texto original que a gente fez lá 10 anos atrás, a gente apelidou na época, um debate até com o ex-secretário Everardo Maciel, né, na polêmica com ele, a gente batizou esse modelo como uma jabuticaba tributária. Né? Nada contra a fruta, né? Muitas vezes quando eu falo isso, mas tu está falando uma fruta tão gostosa. Não, nada contra a fruta, mas essa ideia de excentricidade, né? De algo que só tem no Brasil e em poucos países. Né? Então, e essa excentricidade, então, que é a isenção sobre dividendos, ao mesmo tempo essa alta alíquota nominal de RPJ e CSLL e uma significativa erosão da base de cálculo desse mesmo IRPJ e de contribuição social, tanto pela magnitude dos regimes especiais e simplificados que a gente tem no Brasil, quanto também por brechas e benefícios fiscais que existem na legislação do regime de lucro real. Né? O que isso, de forma combinada, como vou mostrar a seguir para vocês, isso faz com que hoje a gente estime que a nossa alíquota efetiva média do IRPJ CSLL no Brasil oscile entre 16% e 18%. Ou seja, ela é metade da alíquota nominal de 34%. E por isso que, se a gente fosse voltar lá no gráfico, qual é o país que tem a menor alíquota hoje de carga tributária nesses países? É a Estônia com a Letônia e a Estônia com 20%. Tá? Com 20%. Então, a gente não tem esse estudo, mas eu tendo a achar que o nível de erosão da base na Estônia e Letônia é muito baixo, ou seja, lá eles têm uma alíquota baixa, mas que é uma alíquota para valer, pelo menos é baixa, mas é isso que é cobrado efetivamente. Então, aqui nós temos essa peculiaridade de ter uma alíquota alta nominalmente, mas efetivamente, em média, ela é a metade do que a alíquota nominal. E isso, assim, eu ia dizer uma aberração, é até uma burrice do ponto de vista até de competitividade internacional, porque o nosso cartão de apresentação para o mundo é um dos países que tem a mais alta alíquota nominal, e do ponto de vista efetivo de arrecadação, do resultado prático, isso traz muito pouco. Né? Bom, eu completava assim, a situação do Brasil. Nós temos essa situação do lado da tributação e a concentração de renda tendo piorado nos últimos anos, segundo a gente pode verificar pelos dados do imposto de renda. Então, não é só ela ser extremamente... e aí esse é o outro dado, né? Não é só que ela é extremamente alta e mais alta do que a gente imaginava. A concentração de renda, ela piorou. Não estou falando aqui da desigualdade de modo geral, medida por Gini, que a gente não está fazendo aqui, mas a renda concentrada pelo 1% mais rico, por exemplo, numa medida que é metodologicamente inferior a isso que vocês viram hoje na apresentação do trabalho TEL, o que é a grande diferença?
esse trabalho que foi apresentado hoje. Ele está incluindo na renda das pessoas mais ricas, como você deve ter visto, os lucros retidos nas empresas. Então, é a holding familiar lá que está o lucro da pessoa, da família muito rica, está escondido ali na holding, ou mesmo de outras empresas. É essa renda que está oculta, né? Então, quando se tem essa renda oculta, se considera, essa desigualdade sobe mais ainda. Sem considerar essa renda oculta, considerando só as rendas explicitadas na declaração de imposto de renda das pessoas físicas do Brasil, nós vemos, portanto, que a concentração de renda pelo 1% mais rico cresceu de 20,4% em 2017 para 24,3% em 2023. E o detalhe, a gente está falando do 1% mais rico. 85% dessa expansão de 4 pontos percentuais, praticamente, foi concentrada pelo 0,1% mais rico. O 0,1% mais rico passou de aproximadamente 9% do bolo para 12% do bolo nesse período. Tá? E grande parte desse aumento de concentração, quando a gente vai analisar por componentes de renda, a gente verifica que são justamente lucros e dividendos, né? Eles explicam aí 2/3 desse aumento de concentração entre o 0,1% mais rico que eu tinha mencionado para vocês, né? Que passa de 9,1% do bolo para 12,5% em 2023. Né? Então, nós temos o problema da isenção de lucros e dividendos, mas eu diria que o problema é maior do que esse. Há outras isenções que igualmente beneficiam desproporcionalmente os super ricos, e eu resolvi trazer isso à tona porque, às vezes, a gente só fica batendo. O lucro de dividendos é o principal, mas não é o único. Tá? Nós temos o caso, por exemplo, são 110 bilhões de renda isenta de atividade rural, e que isso ficou fora da abrangência do imposto mínimo no relatório final do Lira. Tá? Então, porque é coitado, né? A ideia sempre, né? O produtor coitadinho. Não, gente, 60% desses 110 bilhões aqui de renda isenta estão na mão de quem ganha mais de 600 mil reais por ano. Então, não é o pequeno produtor, pobrezinho. Tá? Essa, aliás, é uma grande confusão que domina, né, no nosso Congresso Nacional, que é essa. Eu vou tocar um pouco depois. O confundir. Isso se mistura com a coisa das empresas, né? Confundir o porte da empresa ou produto, essa coisa, produtor rural, com a capacidade contributiva das pessoas, dos sócios, dos donos dessas empresas, das pessoas que estão ali por trás daquele negócio. E aqui é o produtor rural pessoa física, tá, gente? Eles têm essa isenção, porque é uma excrescência que se criou na nossa legislação tributária. É o lucro presumido do produtor rural. Tá? O produtor. Não, eu uso o exemplo, ó, meu dentista lá, que é pessoa física, quando ele apura o imposto de renda dele, ele usa o livro caixa. O gasto que ele tem com a obturação, com o gasto da clínica, o que ele paga, o aluguel, tal, ele declara os custos dele no livro caixa, ele arrecadou 100, teve um custo de 20, custo de 30, ele recolhe imposto sobre o valor líquido. O produtor rural teve uma legislação em algum momento aqui no Brasil que diz o seguinte: não, tu não precisa fazer, sempre coitadinho, não precisa apurar o livro caixa, até poderia ter a simplificação, mas esse é o problema de novo do Brasil. Junto da simplificação vem um enorme benefício fiscal por trás. Qual que é esse benefício? O produtor rural, pessoa física, ele presume que 80% do faturamento dele é custo, gente. 80% é custo. Eu poderia ter feito para simplificar, olha, tu não quer preencher o livro caixa, tu pode, se tu presume 50% de custo. Agora, eu tenho mais do que isso, então preenche o livro caixa. Agora, botar 80%, né? Então, claramente, né, foi um dispositivo criado para, não é beneficiar apenas, mas dar um favorecimento fiscal. E temos também 114 bilhões de rendimentos financeiros isentos e 40%, então, desses valores concentrados justamente pelo 0,1% mais ricos. E a essas isenções para as pessoas físicas, que eu estou mencionando que são para pessoas físicas, se somam os tratamentos tributários
favorecidos proporcionados para os regimes especiais, para o simples, para o lucro presumido, e aplicados, então, na apuração do IRPJ e da CSLL. Tá? Aqui, como o tempo está passando, são estudos que a Receita Federal desenvolveu, né, e, basicamente, eles mostram, apurando o verdadeiro lucro que as empresas têm, quanto que elas apagam de imposto, um trabalho semelhante a esse que foi feito agora pelo Observatório Europeu em parceria com a Receita. Nesse estudo, que é anterior, a Receita estima que a alíquota efetiva de imposto de renda e CSLL das empresas do Simples, né, variam em torno de 3% a 4% só, entre 2015 e 2019. E no lucro presumido, né, a alíquota efetiva se situa em torno de 11%, em média. Né? Então, nós estávamos falando aquela alíquota nominal lá de 34%, que eu mencionei no início da apresentação. Tá? Para o Simples, a alíquota efetiva é em torno de 3%, 4%, para o lucro presumido em torno de 11%. E no lucro real, ela também é menor. Tá? No lucro real, ela varia entre 20% e 25%, aproximadamente. Ou seja, a conclusão que a gente chega, né, é que, estou usando essa comparação, é uma alíquota para inglês ver, né, a alíquota de 34%. Quando se falou da medida de carga tributária, que antes, né, que estava se criticando, quando a gente tem uma medida a melhor medida de carga tributária para os lucros é a gente dividir a arrecadação do IRPJ e da CSLL, que é o que se arrecada hoje, junto, mais o imposto de renda retido na fonte sobre o juros sobre o capital próprio, ou seja, é tudo que está incidindo de tributação sobre o lucro, e a gente divide por uma coisa que em contas nacionais, né, em economia, se chama excedente operacional bruto, que é como se fosse a parcela do PIB explicada pelos lucros. Tá? É a parcela do PIB que tu pode relacionar com lucros. Isso é medido pelo IBGE. Então, se a carga tributária, né, é a divisão entre a arrecadação total e o PIB, a gente pode dizer que a carga tributária dos lucros é a arrecadação do IRPJ, CSLL mais imposto sobre JCP pelo excedente operacional bruto. E essa divisão indica justamente um valor hoje em torno de 16% só. Por isso que eu falei lá no início que era entre 16% e 18% essa carga tributária. Bom, aqui eu vou para frente. Bom, diante desse quadro, o que fazer? Né? Eu acho que existiria uma demanda, uma necessidade de fazer uma revisão profunda dos gastos tributários e dos regimes especiais, mas a gente sabe quão complicada é essa agenda do ponto de vista político no Congresso Nacional que a gente tem. A proposta do imposto mínimo, ela é um paliativo que tangencia, né, esse problema e que permite amenizar um pouco os problemas esses que a gente verificou em termos de falta de progressividade e também em termos um pouco dessa iniquidade que existe de tributação do lucro da empresa. Porque, em parte, porque um dos dispositivos que está previsto justamente no projeto de imposto mínimo é aquele que você já deve ter ouvido, o teto de 34%. Então, se as empresas, se algum empresário for dono de uma empresa que já estiver próxima do teto de 34%, ele sequer os 10% de imposto mínimo ele vai estar pagando. Na verdade, ele tem dois subterfúgios para não pagar o imposto mínimo. Se ele, por exemplo, nas outras rendas dele, ele já estiver pagando um volume de imposto de renda suficiente para que, em média da sua renda total, ele atinja os 10%, ele estaria livre. Além disso, se ele demonstrar que no nível da sua empresa, esse lucro da empresa está pagando, né, algo superior a 24%, né, ele tende a ter um alívio em relação ao imposto mínimo. Os números da Receita, tá, que a gente analisou, eles mostram que dos 140 mil pessoas que se previam ser atingidas pelo imposto mínimo, nos cálculos da Receita Federal, apenas 3.500 pessoas vão ser beneficiadas pelo teto de modo absoluto, ou seja, elas vão ficar absolutamente isentas
do impacto do imposto mínimo. O que é esse número diz? Ele está me indicando que dos 140 mil, essas pessoas, só 3.500 são sócios de empresas que já estão pagando os 34%. Vejam como é forte esse número em termos de, né, quando você vê aquele advogado tributarista, mas já pagou na empresa. Então, olha, quem pagou 2,5% desses empresários submetidos ao imposto mínimo já pagaram em torno de 34% na empresa. E a gente tem mais ou menos uns 30% desses 140 mil que vão ter um alívio no imposto mínimo. Por quê? Porque eles provavelmente vão estar pagando entre 24 e 34. Então, eles não vão ter pleno, não vão continuar pagando, mas vão estar pagando menos. Eu teria... meu tempo já está... Vou falando? Bom, vocês que sabem. Eu ia citar de várias outras, eu digo, junto com a coisa do imposto mínimo, né, quais são várias outras agendas e pequenas mudanças muito simples, quer dizer, muito simples, não que politicamente sejam fáceis de aprovar, mas eu digo, são facilmente comunicadas. Assim como o imposto mínimo também tem essa facilidade, né, maior de comunicar, porque a população, é um mínimo, quem não pagou 10 tem que pagar 10. Alguns ajustes no regime de lucro presumido, tá, que a gente sugere, né? Não sei se vocês sabem aqui, mas as empresas do setor comercial e industrial no Brasil, o lucro presumido, tu presume um lucro aplicando um percentual sobre o faturamento das empresas. Vocês sabiam que o percentual que se aplica de presunção para calcular a CSLL, tu presume que 12% do faturamento dessas empresas do setor industrial e comercial é o lucro que tem que ser tributado. Para o IRPJ não é 12%, é 8%. Olha que absurdo. Não, já estamos calculando uma base de presunção. Estamos presumindo que o lucro é tantos X% do faturamento. Mas no Brasil, o legislador conseguiu ser criativo a ponto de quê? De botar um percentual de presunção na CSLL maior do que o IRPJ. Sabe por que fez isso? Porque o IRPJ, ele botou menor IRPJ, porque o IRPJ é compartilhado via FPE e FPM com os estados e municípios. Mas vejam como é muito fácil de mostrar. Isso aqui é uma aberração. Não tem sentido ter essa diferenciação. Tem que unificar, né? Obviamente, a minha proposta é unificar por cima, né? É o risco de sempre, quando cair no colo lá se cair no colo da menina de Santa Catarina, lá, que quer extinguir com imposto de renda, a Zanata. A Zanata iria propor unificar em 8. Né? E no setor de serviços, né? Também o setor de serviços é um setor que tem uma margem de lucro em relação ao faturamento muito maior, em média, do que os 32 que são aplicados. Então, só unificando em 12 das empresas industriais e comerciais e elevando do setor de serviços de 32 para 44, nós temos, combinando essas duas medidas, 30 bilhões de reais de arrecadação. E tem também, acho, alguma revisão na isenção do produtor rural. Não precisa terminar com ele, mas não tem sentido ser 80. Vai ser pode ser 60, 50, alguma coisa que reduza a perda fiscal que tu tem hoje em dia. E tem o caso do petróleo, tá? Esse é um tema caro para mim, e eu digo, assim como eu falei de início da agenda negligenciada em termos de progressividade tributária, a tributação do petróleo é outra agenda absolutamente negligenciada há muito tempo, por uma espécie de ilusão que se tinha. Quando a gente falava da coisa da tributação do petróleo, tinha um peso muito grande da Petrobras, e havia uma ilusão de parceiros nossos de que mas a Petrobras é estatal, não vamos incomodar a Petrobras, não vamos tributar lá, porque, afinal de contas, esse lucro volta para a gente. Não, o lucro que volta para a gente, para o governo, é na proporção das ações que são controladas pela União, que é os 36 e poucos %. Todo o resto é do setor privado, e quase metade, gente, das ações da Petrobras vai para o exterior. E aqui está um número. A gente pega, não é um ano, são
desde 2008, a alíquota efetiva de RPJ e CSLL da Petrobras no Brasil é 20%. Isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. Tá? Havia algumas coisas que já foram feitas para tentar contornar, tá, esse problema, que foi quando, no final de 2019, eu vou indo longo, né, mas vocês não têm ideia, até 2019 existia um decreto-lei da época da ditadura que permitia a Petrobras abater numa só tacada todo gasto que ela tinha em investimento na fase de desenvolvimento. A chamada, o que a gente usa, né, de depreciação, algumas empresas têm depreciação acelerada, a Petrobras, a depreciação dela era super acelerada, tá? Era 100% de uma só vez. E era um decreto-lei da época da ditadura e era só para a Petrobras. E daí a Receita Federal entrou, autuou a Petrobras. Lá por 2015, 2016, foi o assunto por CARF e a Receita perdeu. Até que, finalmente, não sei como que demorou tanto tempo. Mas, gente, se a gente está questionando a constitucionalidade, estamos no CARF, por que a gente não revoga o tal decreto-lei? Mas é absolutamente simples. E quanto tempo se levou para revogar o decreto-lei de 1966-67, que concedia um benefício fiscal absurdo, né? Que era meio que justificado por algumas pessoas, porque é estatal. Tá, estatal que manda quase 50% dos seus dividendos livres de tributação para o exterior. Entendeu? Isso aí tem outro nome, né? Então, a gente procura resolver esse problema. Tem o problema esse da alíquota efetiva da Petrobras, pelos benefícios fiscais, coisa e tal. A solução paliativa para isso é o que no mundo, países como o Reino Unido aplicam isso, né? O chamado windfall tax, né? Sobre rendas extraordinárias. E aqui o que a gente propõe para o Brasil? Uma alíquota adicional de contribuição social sobre o lucro líquido quando o preço do petróleo ultrapassa um determinado patamar. Então, não é permanente. Né? Por que quando o preço do petróleo? Porque quando o preço do petróleo ultrapassa um determinado patamar, a lucratividade da empresa vai para as nuvens. Vejam aqui na parte de baixo, ali a gente pode ver o dividend yield, que é quando o preço do petróleo chega em $100, tá? O retorno sobre o capital investido chega a 36% ao ano para o investidor. Imaginem, um retorno real de 36% ao ano investidor. E ali na linha segunda a gente mostra quanto que seria esse retorno líquido afetado por esta proposta de CSLL adicional. Ela diminui um pouquinho, mas não diminui, entendeu? Nada drasticamente. Isso aqui era muito mais inteligente ter feito isso, agora 2 anos atrás, do que ter botado aquela história lá do imposto de exportação sobre petróleo que saiu da Receita, entendeu? Ainda um imposto regulatório. Isso aqui estava caindo de maduro, é mais uma coisa que está caindo de maduro, é mais um decreto-lei lá da ditadura que está caindo de maduro e que não se faz. Né? E, por fim, eu acho que a coisa mais estrutural que eu tenho para finalizar e falar para vocês é a ideia de tu adotar um modelo amplo de tributação da renda. É juntar tudo num só balaio. É extrapolando o imposto mínimo para um modelo de tributação definitivo. Junta todas as rendas, mas com o quê? Com uma válvula de escape que eu acho que é muito importante até para ter o diálogo com os setores produtivos e empresariais, do meu ponto de vista, que é com a compensação pelo imposto de renda pago no nível da empresa. Por que eu acho que isso é importante? Porque como a gente está vendo que no Brasil é essa diferença gigante, eu acho que vale a pena a gente ter, sinceramente, esse mecanismo de compensação. Porque tu vai... A questão, basicamente, imagina aqui o exemplo. Né? Se eu vou ter um imposto com uma alíquota, um IRPF com uma alíquota máxima maior do que os 27,5% atual, mas que vai se aplicar sobre todas as rendas, e, digamos, um 40%, 45%, seja qual a alíquota for, tu estabelece para todas as rendas a partir de um determinado patamar. Né? Digamos lá, um grande empresário que estaria sujeito nessa alíquota. Ele vai pagar os 40%, mas ele vai poder abater e compensar aquilo que ele já teve de tributação na fonte, incluindo o coisa da PJ. Se ele pagou muito na PJ, se ele pagou
30, por exemplo, e a alíquota máxima é 40, ele vai ter que pagar mais 10. Agora, se ele está lá no lucro presumido lá e pagou só 10 ou 15, ele vai ter que pagar mais 30 ou 25. Eu acho que essa é uma forma, além de tudo, além de ser o mais moderno que eu vejo hoje no mundo, é uma forma inteligente de tu, inclusive, criar né, uma divisão e mostrar que quem efetivamente já está pagando a empresa vai ter essa compensação no seu acerto de contas como pessoa física. Mas, enfim, vou deixar por aqui. Eu botei ainda um último slide, que é um resultado meio consolidando essas várias pequenas medidas pontuais, né? O efeito fiscal somado disso com outras coisas mais aí que eu estou colocando em discussão. Obrigado. Muito obrigada, Gobete. De fato, há 10 anos atrás, quando o estudo com o Orair foi lançado, mostrou coisas que, como a gente viu aqui nesse seminário, coisas que estão aí, mas que a gente não percebe. Então, que a gente tem dificuldade de ver e quando foi colocado o quanto se deixava de arrecadar com a isenção de lucros e dividendos, eu acho que aí começou realmente a concretizar mais, a se solidificar mais essa luta por mais justiça tributária. E tu levantaste uma coisa muito importante também, que é essa isonomia do tratamento das rendas, né? Por que que as aplicações financeiras, não vou chamar de investimentos, porque são aplicações financeiras, elas têm um tratamento de tributação exclusiva na fonte e não se submetem à tabela. Podem ter algumas razões, que não seria o caso agora de aprofundar, mas por isonomia de tratamento, nós deveríamos ter as rendas do trabalho e do capital também sujeitas à incidência da tabela do imposto de renda, e a gente não percebe isso. Já vou passar a palavra, então, para a Cecília. Muito bom te receber aqui, Cecília, né? A gente está nessa expectativa de poder ver o que apesar do ministro da Fazenda estar aí em várias declarações, entrevistas, né, encaminhando se dirigindo para esse caminho de mais justiça tributária, a gente quer também escutar agora um pouquinho mais os detalhes que tu possa trazer para nós. Oi, boa tarde a todos e todas. Obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui para debater justiça tributária. Acho que é fundamental para a construção de um ambiente verdadeiramente democrático. E a minha proposta hoje aqui, depois da excelente palestra do Roberto, que eu já tinha lido suas publicações no Observatório, um trabalho árduo de análise dos dados da Receita, assim, excelente. A minha proposta hoje aqui é trazer uma perspectiva jurídica, né? Já que eu estou como assessora especial do ministro, mas eu sou servidora de carreira, sou da Procuradoria da Fazenda Nacional e tributarista por essência, né? E, então, a minha proposta hoje aqui é trazer uma análise mais jurídica da proposta para acrescentar ao que já foi muito analisado aqui hoje em todas as mesas, em todos os painéis, que foi uma perspectiva mais econômica. A justiça distributiva, como eu gostaria de trazer aqui hoje, ela é uma concepção filosófica ainda que remonta a Aristóteles, e é um princípio ético e político que se refere à forma equitativa de distribuir bens, encargos, direitos e deveres numa sociedade. Diferente da justiça corretiva, que na época era o que existia, né? Ela busca equilibrar trocas particulares, foca na participação justa e equitativa de cada indivíduo ou grupo nos benefícios e nas responsabilidades sociais, promovendo a igualdade ou corrigindo a desigualdade. A justiça distributiva, ela está prevista na nossa Constituição, no artigo 3º, de alguma forma, em todos os seus incisos, mas vou destacar a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Esse é o fundamento constitucional. E
O professor Fernando Scaff, tributarista, em sua obra Orçamento Republicano e Liberdade Igual, ele fala que é imperativo que o balanço entre a arrecadação e a despesa deva ser repartido de forma desigual, pois os que possuem mais riquezas devem contribuir com mais recursos, os quais devem ser despendidos de forma desigual, prioritariamente com aqueles que menos riquezas possuem. Esta conclusão consubstancia a principal função econômica do orçamento público, a promoção da justiça distributiva. Até li sem passar o slide, mas foi isso que eu acabei de ler. Ao lado disso, eu gostaria de dizer que, durante muitos anos, ao lado do princípio da justiça distributiva, de redução de desigualdade, outro princípio que fundamentava as proposições relacionadas à redução de desigualdade na área tributária é o princípio da capacidade contributiva, que já está previsto no texto original da Constituição, artigo 145, parágrafo 1º, segundo o qual os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. O que é importante a gente notar nesse texto? Ele é direcionado apenas aos impostos, né? Não a todos os tributos. E, durante muito tempo, a doutrina tributária teve esse postulado: a progressividade é para os impostos, não para todos os tributos. Com a emenda constitucional número 132 de 2023, e a inclusão dos parágrafos 3º e 4º nesse mesmo artigo, nós passamos a ter a justiça tributária como um postulado do nosso sistema tributário geral, né? A gente deve buscar ela em todos os tributos, né? Simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. E, no parágrafo seguinte, o Constituinte Reformador indicou o caminho para isso. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. Então, por que o Constituinte inseriu essa previsão? No sentido do que o Galbetti já apresentou. O nosso sistema é historicamente marcado pela regressividade, caracterizado por um modelo de tributação que se concentra no consumo. Eu peço licença para ler novamente aqui um trecho de um artigo que eu abordei, que eu acho que traz de uma maneira mais direta a ideia da regressividade no consumo. A tributação sobre o consumo é potencialmente regressiva porque impacta de maneira desproporcional as pessoas de baixa renda. Quando todos os indivíduos, independentemente de sua renda, pagam a mesma alíquota nos tributos sobre bens e serviços consumidos, as pessoas de renda menor gastam uma proporção maior de seu rendimento total em bens de consumo essenciais, como alimentos, vestuário e eletrônicos. Isto faz com que elas acabem dedicando uma parte significativa de sua renda ao pagamento de tributos. De outro lado, indivíduos com rendas mais altas tendem a gastar uma porcentagem menor de sua renda no consumo básico e, assim, podem poupar ou investir parte significativa de seus patrimônios e rendimentos em atividades que geralmente são menos tributadas do que o consumo, que é o que o Galbetti já apresentou muito bem, né? A tributação sobre a renda do capital. Aí, nesse ponto, eu gostaria de trazer a interseccionalidade da injustiça fiscal. As mulheres negras, como se concentram nas faixas mais baixas de renda, né, segundo todos os dados divulgados, IBGE, IPEA e outros, são em maior proporção chefes de família entre os mais pobres, elas gastam uma proporção maior da sua renda em bens e serviços tributados. E têm menor acesso a empregos formais e salários justos. Então, elas são duplamente impactadas pela discriminação de raça e gênero esse cenário perpetua esse ciclo de exclusão, porque elas sobra menos renda proporcionalmente para elas investirem em formação e menos tempo também para acessar posições melhores que lhes permitam estar numa posição melhor nesse contexto, né? Então, o sistema tributário acaba por contribuir para perpetuar o ciclo de exclusão. Eu trouxe esse dado só um instante.
do Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, publicado pelo IPEA em 2024, que evidenciou que em todas as condições de sustentação da vida domiciliar, renda, saúde, moradia digna, educação, saneamento, luz, em todas essas condições de sustentação da vida, há uma distribuição extremamente desigual que desfavorece mulheres e homens negros, mas especialmente as mulheres negras, dificultando ainda mais a sua busca por trabalho e melhores rendimentos. A gente consegue ver bem aí como a questão da raça e do gênero impacta muito na renda, né? E quanto menor a renda, mais tributado proporcionalmente, a gente sabe. A regulamentação, as mudanças promovidas pela Emenda Constitucional 132 na tributação sobre o consumo, elas vão implicar numa reanálise das bases econômicas tributáveis e da amplitude de incidência sobre cada uma delas. Assim, para atingir o objetivo de diminuição da regressividade, a reforma deve promover uma tributação mais equilibrada entre consumo, renda e patrimônio. E aí a gente vai destacar brevemente, porque eu acho que não vem ao caso aqui explicar cada um desses mecanismos, não é a proposta hoje, mas é a substituição de tributos indiretos e de natureza regressiva por impostos e contribuições incidentes sobre o valor agregado, o que permitirá que as alíquotas sejam uniformes e transparentes em toda a cadeia de produção, reduzindo a complexidade e potencialmente o repasse excessivo ao consumidor final. A previsão de regimes diferenciados para a tributação sobre bens e serviços essenciais, a limitação da concessão de benefícios fiscais, o cashback, que é uma devolução do tributo para pessoas que estão no cadastro único, então é uma faixa de renda mais baixa que nós temos, né? São pessoas que estão recebendo os benefícios sociais. Essas pessoas vão ter direito a um retorno do que elas pagaram de tributação. E a criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos com a alíquota de 0%. Bem, evidenciada essa natureza regressiva da tributação sobre o consumo e esses mecanismos previstos na Emenda Constitucional 132 para reduzir essa injustiça, eu quero passar a abordar que essa injustiça tributária não ocorre apenas na tributação sobre bens e serviços, mas também na tributação sobre a renda. Que aí eu vou ao encontro do que o Gobet já falou. Aqui é uma lei, só uma previsão da transição para o novo modelo da tributação sobre o consumo. E aqui a regressividade da tributação da renda, como eu vinha falando. Segundo os dados da Receita Federal relativos ao imposto de renda, se, por um lado, pessoas que ganham cerca de 3 a 4 salários mínimos possuem alíquota efetiva de cerca de 10%, quem ganha cerca de R$100 mil mensais é tributado, em média, 1/4 desse patamar. E como isso ocorre? Porque a tributação da renda é regressiva. A ausência de progressividade da tributação sobre a renda foi avaliada na nota de conjuntura 8 do IPEA, que foi um dos documentos que fundamentou a exposição de motivos que encaminhou o PL 1087, que é o PL da reforma da tributação sobre a renda. Essa nota do IPEA foi um dos documentos que a fundamentou, e ela destaca várias razões para isso, mas especialmente a isenção sobre lucros e dividendos distribuídos a pessoas físicas. Esse gráfico ele está no relatório da distribuição pessoal da renda e da riqueza da população brasileira, baseado nos dados do IRPF 2021 e 2022, elaborado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda em 2023. E a gente vê que 35,5% da renda isenta é de lucros e dividendos. Isso, e somando ao simples vai dar 48%, como o Gobet destacou, né? Realmente, e quem recebe lucros e dividendos no Brasil certamente não são as pessoas do gráfico anterior, né? Que eu mostrei. Segundo conclusões segundo conclusões do mesmo documento que eu citei, as informações
relativas ao imposto de renda, das declarações de imposto de renda, realçaram, mais uma vez, a elevada concentração de renda no topo da pirâmide, bem como o aumento das parcelas de renda isenta e de tributação exclusiva de acordo com os estratos de renda mais altos. Observando a evolução da participação das diferentes bases de incidência, renda, folhas de salário, propriedade, bens e serviços, transferências financeiras e outros tributos na arrecadação total, estudos anteriores da Receita, e eu citei esse daí de 2018, já apresentam uma comparação com países membros da OCDE, e o Roberto já trouxe um gráfico mais robusto, né? Mas, como eu já tinha previsto, eu mantive. O Brasil tributa menos que a média dos países da OCDE, enquanto para a base bens e serviços tributa em média mais. A proposta enviada ao Congresso, no PL 1087 de 2025, ela isenta, como, assim, nem vou não vou adentrar muito, porque eu acho que a maioria do público aqui já tem conhecimento dessa proposta, né? É uma isenção ou redução do imposto devido para quem ganha até 5.000 e 7.000 mensais, respectivamente, através da criação de uma fórmula de isenção, não é uma alteração da tabela. A aplicação do imposto mínimo sobre as rendas das pessoas físicas, tributação progressiva do imposto em patamar mínimo de 10% para aqueles que ganham mais de 50.000 por mês. Né? E tributação de lucros ou dividendos calculados, pagos, creditados, empregados ou remetidos ao exterior. Esse é o resumo do que está na exposição de motivos em tópicos. O PL ele tem como meta tornar a tributação sobre a renda das pessoas naturais mais isonômica e aderente ao princípio da progressividade, conforme a capacidade econômica do contribuinte. Essa redução qualificada do imposto sobre a renda das pessoas físicas, que atinge majoritariamente o trabalhador com menor poder aquisitivo, visa beneficiar as classes C, D e E disponibilizar mais renda para o atendimento das necessidades prioritárias desses trabalhadores. Em contrapartida, o aumento do consumo por essas pessoas resultará em um crescimento da atividade econômica do país, é o que se espera. Como já vem sendo amplamente discutido, o que eu gostaria de trazer hoje para o debate é que a tributação dos super ricos não é apenas uma medida de compensação, é um imperativo constitucional. Não é apenas uma medida de compensação da isenção que vai ser criada na base. É isso que eu quero dizer, né? A gente sabe que o PL foi encaminhado com essa configuração. Essa tributação no topo da renda vai compensar a isenção de quem ganha até 5.000. Mas ela não é só isso. Ela é um imperativo constitucional, porque a tributação pode e deve apresentar-se como instrumento de promoção de justiça redistributiva, ao lado de outros instrumentos de política econômica, permitindo corrigir ou reduzir distorções e injustiças em favor da tutela de direitos sociais. As reformas que estão tramitando hoje, né, a regulamentação da reforma constitucional, que foi feita pela emenda número 132, e o PL que visa alterar a tributação da renda. As reformas tributárias que estão em andamento, elas são uma chance histórica de combater injustiças fiscais, enfrentando a regressividade estrutural, valorizando a justiça distributiva como princípio constitucional republicano. As mulheres negras, símbolo da base social vulnerável, serão beneficiadas em vários aspectos dessa reforma e haverá um avanço rumo a um sistema mais justo, transparente e menos oneroso para a população mais vulnerável. Então, a lógica proposta nas nossas reformas é de menos tributo sobre o consumo, mais sobre o patrimônio e renda. E isso vai numa tendência internacional, né, como já foi mostrado, de realizar esse tipo de redistribuição. E tem potencial, porque como hoje a nossa proposta é falar de financiamento de políticas públicas, existe o potencial
para que a gente possa financiar políticas públicas de educação, saúde e infraestrutura através dessa correção. Bem como é algo que vai acontecer também com a arrecadação de pessoas, com a arrecadação voltada a pessoas e empresas de mais alta renda, a redistribuição de recursos para políticas que beneficiam a população de mais baixa renda. Não é só uma fonte em si, é uma redistribuição também, na forma dos benefícios. Essa era a minha proposta para hoje e estou à disposição para a gente debater alguma dúvida, algum ponto que tenha ficado. Obrigada. Muito obrigada, Cecília. É importante essa tua abordagem da questão mais conceitual, da legislação, como tu chamaste de abordagem jurídica, né? Realmente nós ficamos mais concentrados no político, no econômico, no fiscal. E uma das coisas que tu falaste me chamou muito a atenção, que é essa questão de que o PL 1087, essa isenção ou até 5 mil e redução entre 5 e 7 mil, ela não pode ser vista apenas como uma medida compensatória. É uma forma de realmente conseguir com que o imposto de renda tenha a capacidade, entregue a capacidade que ele tem de ser mais progressivo. Então, não é somente compensação, a gente fica quase que amarrado nesse cercadinho aí. Se entende a preocupação que o governo tem, bom, vou deixar de arrecadar aqui, eu tenho que compensar de alguma maneira, e acaba que a gente fica, talvez, esquecendo um pouco essa abordagem mais conceitual e da importância que tem o imposto de renda para tornar o sistema tributário mais progressivo. E também ressaltar, né, na medida em que a gente consegue, ou que tenta, pelo menos, por enquanto, cobrar mais dos mais ricos, nós precisamos também contar com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda, né, contar com o trabalho que é feito, especialmente pelos auditores, que vão constituir o crédito tributário, que, enfim, que a gente espera poder materializar esse esforço de arrecadação que está previsto no PL. Então, Viviana, eu acho que nós vamos fechar com chave de ouro com a tua intervenção, né? Está sob tua responsabilidade agora. Acho que de tudo aquilo que a gente viu hoje, eu acho que a contribuição da Viviana vai ser fantástica para a gente terminar assim muito bem esse evento. Obrigada, Viviana, a palavra é tua. Bom, que coisa, né? Eu tenho a responsabilidade de ser brilhante, fechar com chave de ouro, depois de um dia intenso. Olha só como eu vou começar mal, eu vou ler. Bom, mas eu vou ler. E eu acho que eu começo... Não tem um PowerPoint bizarro, então eu vou ler, né? Eu vou começar dizendo que eu não sou uma especialista nesse tema. E eu trago essa afirmação fundamentalmente porque, mesmo não sendo uma especialista nesse tema, eu tenho o direito de estar aqui, porque esse tema atravessa a minha vida, né? E eu acho que faz parte do que vem sendo o meu mandato na Oxfam, reafirmar, né, que tudo aquilo que atravessa a vida das pessoas são conteúdos sobre os quais as pessoas deveriam ter a capacidade de participar ativa e criticamente. Né? Então, pensar na dimensão, né, de justiça tributária numa perspectiva que possa oferecer a todas as pessoas a capacidade de entender, né, e de se posicionar, né, e de, portanto, criticamente decidir sobre aquilo que lhe atravessa. Então, é desse lugar que eu venho falar para vocês, fortemente inspirada pela sociologia, pelos estudos decoloniais, pela educação. Então, vamos lá. Então, é uma alegria, né, e uma responsabilidade, né, estar aqui para falar sobre, fundamentalmente, o trabalho que nós temos feito enquanto Oxfam Brasil, numa perspectiva de justiça tributária. E entendendo que esse não é apenas um tema técnico de finanças públicas, mas é um campo de disputa política, social e histórica.
No Brasil, nós produzimos evidências que demonstram a regressividade do sistema tributário, como no relatório Regressividade Tributária, quem paga a conta no Brasil. Mostramos como a carga recai desproporcionalmente sobre trabalhadoras e trabalhadores, sobretudo mulheres negras, enquanto super ricos sequer são tocados, né, porque seguem intocados por isenções. Muitas vezes, e eu acho que hoje a gente pensou um pouco nisso, né, dizer o que é que a tributação sobre o consumo tiraria ou fazer a isenção até os R$ 5.000 devolveria às pessoas mais pobres. É o churrasco que as pessoas teriam. Mas a tributação sobre o consumo, ela é mais do que isso. E essa visão, ela simplifica, porque ela invisibiliza o que está em jogo de verdade. A regressividade da tributação não tira apenas o churrasco do final de semana, tira a possibilidade de comprar remédio, de garantir alimentação básica, de pagar o transporte, de acessar direitos essenciais e retém pessoas num ciclo de pobreza. Pensar, por exemplo, que estudantes pobres, periféricos, negros, que terminam o ensino médio e não ingressam imediatamente na universidade, muitas e muitos não conseguem seguir estudando, se preparando, apesar de ter cursinho popular de graça, porque não tem mais transporte público, não tem mais carteira de estudante que garanta a gratuidade. Então, pensar nesse impacto é pensar um impacto hoje, mas que segue impactando gerações futuras. Porque sem a possibilidade de ingressar no cursinho popular e se preparar melhor para o vestibular, não passa no vestibular, acessa um emprego precário e esse ciclo de pobreza ele se mantém. Então, a regressividade aprofunda a insegurança alimentar e empurra milhões para escolhas impossíveis entre comer, se medicar, pagar contas. Em O Tempo de Cuidar, na Oxfam, nós evidenciamos como o trabalho de cuidado não remunerado sustenta a economia, mas permanece invisibilizado. E em A Democracia Inacabada, nós revelamos como as desigualdades estruturais corroem a própria legitimidade democrática. Esses relatórios eles não são apenas diagnósticos, eles dialogam com a vida real das pessoas, especialmente das populações negras e periféricas. É por isso que temos construído campanhas, diálogos, e nós entendemos que a justiça tributária, o campo da fiscalidade e da tributação, deve ser um campo que deve se abrir para a presença dos movimentos negros. E trabalhamos fortemente nesse ano de 2025, minha companheira Carol está ali, coordenadora da área de justiça econômica, né, para construir o diálogo dos movimentos negros com a questão da justiça tributária, porque justiça tributária também é justiça racial. Quando ampliamos o olhar para a América Latina e para o Caribe, vemos que essa realidade não é isolada. Nossa tributação ainda é marcada por uma herança colonial, que cobra mais de quem tem menos e poupa quem concentra riqueza e poder. Amanhã, né, talvez a gente vote a reforma tributária, é um momento decisivo, mas precisamos dizer com clareza, não basta modernizar o sistema, é preciso transformá-lo em um instrumento de redistribuição e reparação histórica. Um dos maiores obstáculos para avançarmos na luta e na implementação de justiça tributária é a desinformação. Fake news e narrativas manipuladas fazem a população acreditar que imposto sempre é roubo ou que todos pagam igualmente. Isso gera inconsciência e a consequência é que muitos defendem os mesmos privilégios que nos prejudicam. As elites econômicas se beneficiam e produzem, claro, essa confusão. Mantêm a população distraída com fake news enquanto seguem intocadas por isenções bilionárias. Como nos alerta Achille Mbembe, o poder moderno opera também pela produção da ignorância. E é exatamente isso que o neoliberalismo alimenta, desinformar para manter privilégios. Esse cenário se agrava com o avanço do projeto neoliberal, que tenta convencer a sociedade que o Estado é ineficiente, corrupto e caro demais. Esse projeto tem 3 estratégias principais: demonizar o gasto público, com saúde, educação, como se fossem desperdício,
cortar e limitar investimentos sociais, muitas vezes por meio de regras fiscais rígidas, que só servem para proteger credores e rentistas, e enfraquecer a própria administração pública, com congelamento de concursos, cortes orçamentários e ataques ao serviço público. No fundo, é uma tentativa de esvaziar o Estado para continuar abrindo espaço para o mercado, transformando direitos em mercadorias. Mas nós sabemos, sem um Estado forte, não há justiça tributária, não há justiça climática, não há democracia viva. O Estado precisa de recursos e capacidade para cuidar da população, regular o mercado e proteger o ambiente e as pessoas em condição de maior vulnerabilidade. E aqui eu quero trazer uma dimensão que é central para o nosso tempo, a relação entre justiça tributária e justiça climática. Não podemos enfrentar a crise climática apenas com discursos ou compromissos internacionais. É preciso financiamento público sólido e sustentável. E isso só será possível com um sistema tributário que cobre mais de quem mais polui, de quem lucra com a destruição ambiental, de quem historicamente acumula riqueza, explorando territórios e comunidades. No Brasil e na América Latina, sabemos quem são os principais responsáveis pela degradação ambiental: o agronegócio predatório, as grandes mineradoras, as corporações transnacionais de combustíveis fósseis. E sabemos também quem são as principais vítimas: comunidades negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e periféricas. Portanto, justiça tributária e justiça climática são duas faces da mesma moeda. Só haverá transição justa se quem mais lucra com a exploração for responsabilizado financeiramente e se os recursos forem investidos em políticas de reparação, cuidado e proteção de povos e territórios. Como Aníbal Quirrano lembra a gente, a colonialidade do poder não é apenas histórica, ela continua estruturando desigualdade econômica, racial e social. A colonialidade decide quem tem direito à vida, ao cuidado e à dignidade. E, como Achille Mbembe nos diz, também decide quem é empurrado para a marginalidade e para a morte. É a necropolítica. Atributos decoloniais nos ensinam que é possível romper com essa lógica, construindo sistemas que priorizem a vida, a redistribuição e a reparação histórica. Nossa luta por justiça tributária parte desse esforço de construir uma sociedade mais justa, decolonial e democrática. E eu quero encerrar lembrando as palavras de Nego Bispo. A colonialidade é um projeto de morte, a decolonialidade é um projeto de vida. Nossa luta é para que a tributação seja um instrumento de vida, de dignidade, de reparação histórica e de cuidado. Que super ricos contribuam mais, que a população negra, periférica, indígena seja reparada e protegida e que os recursos públicos financiem saúde, educação, políticas de cuidado e transição climática justa. Se a colonialidade usou os impostos para concentrar riqueza e poder, a decolonialidade exige que a tributação seja um instrumento de redistribuição, de reparação e de liberdade. E esse é o horizonte que Nego Bispo nos inspira a construir. E é esse horizonte que precisamos afirmar com coragem, um sistema tributário que seja parte de um projeto coletivo de vida e não de morte. Obrigada. Não fechamos com chave de ouro, né? Então, ser brilhante é ter luz própria, Viviana. No caso, tu tens. Então, eu quero agradecer imensamente aqui aos nossos convidados e convidadas e vamos, então, encaminhar para as considerações finais. Podemos começar contigo, Gobete? Já que eu falei tanto no início, você tem como botar aquele... Eu ia apresentar para vocês uma ferramenta, né, nova, enquanto o pessoal vai botando isso aí. Bom, já ia falar outra coisa, já vou entrar direto aqui, né? Era uma desculpa para me falar um pouquinho mais. Tem como botar o som aqui ou não? Mas isso aqui é um projeto que é apoiado pelo Oxfam, pelo Cientifício, por várias entidades, né, que conta com cientistas de dados e economistas. A gente criou uma ferramenta no qual cada um de nós consegue se ver na pirâmide social brasileira, né? Então a gente fez, mas assim, mas qual que é
Na verdade, é um instrumento que a gente criou para justamente chamar a atenção das pessoas, né? Aquela coisa. Quem está entre os 10% mais ricos, né? A gente mostra, ó, basta ter R$6.000 de renda no Brasil que já se está entre os 10% mais ricos, por exemplo. Né? Então, R$3.000 para estar entre os 20% mais ricos, 30 mil para estar entre o 1% mais rico e 30 mil por mês. E para fazer parte do 0,1% mais rico, me lembro que no ano dá 1.700.000, que dividido por 12, aí, Dão. Está com a raciocínio mais rápido que eu, hein? 150, mais ou menos. 150 vezes 12 ia dar 1.800, mais ou menos. Tem como botar o vídeo aí ou não? O vídeo botando com som. Não tem som. Ah, beleza. Então vamos, só segura aqui então com a... Vamos fazer uma simulação ali no computador. Botar a renda para uma pessoa. A ideia é que a gente uma das brincadeiras que o pessoal estava lá é quando surgiu aquela história lá de uma certa pessoa que está com tornozeleira, que recebeu, como que é, 20 milhões em Pix, né? Então daí era 500 mil de renda, né? De aposentado, né? Coisa, mais não sei quantos milhões de Pix, e mais não sei o que de CDB, resgate de CDB lá, que eu já não me lembro mais. Então a gente pode pegar aquele valor lá, se vocês quiserem, eu acho que estava dando 29 milhões, daí bota lá 29 milhões, consegue colocar aqui ou não? Vamos lá, na plataforma ali. Renda mensal, bota aí 29 milhões. Mensal não, essa é a mensal? Ah, não, então vamos botar a mensal aí de... 2 milhões aí. 2.200. Isso. E bota ali, selecione o F. Rio de Janeiro. Não, estava com a cabeça que é Rio de Janeiro, mas está morando em Brasília, né? DF, então. Bota DF aí. Então, essa pessoa está no topo da pirâmide social, está entre os 0,0035% mais ricos do Brasil e entre os 0,0045% mais rico do seu estado, que é o Distrito Federal. Sua renda é cerca de 551 vezes maior que a média do país, que é de R$ 3.600 mensais em 2023. Considerando um ranking da renda nacional, há 100 milhões de pessoas mais pobres que você e apenas 160 milhões de pessoas mais pobres que você e apenas mais 5 mil pessoas mais ricas. Tá bom? Então, Goberto, eu tinha anotado aqui aviso, né, desse trabalho e esqueci de falar. Então, esse é um projeto que se chama Fiscal Data, que o Sindifisco Nacional é um dos apoiadores, e a gente conhece o Goberto, ele realmente é uma pessoa, como a gente fala, encarnada no assunto, e ele é encarnado no assunto, e ele se dedica bastante a essa pesquisa. E a ferramenta é bem interessante mesmo. Dá para entrar no https, né, fiscaldata.com.br / travessão simulator. Depois a gente coloca na nota, né? A gente coloca para o público acessar. Então, Cecília? As minhas considerações finais parabenizar vocês pelo evento excelente. Até me emocionei com sua fala, Viviane. E reforçar que, do ponto de vista democrático e republicano, as reformas que o Ministério da Fazenda vem propondo, elas são indispensáveis para o desenvolvimento das políticas públicas, para a minimização das discrepâncias sociais e econômicas
entre os gêneros e entre os grupos étnicos, raciais, enquanto isso é um objetivo do Estado democrático de direito. São essas as nossas considerações finais. E obrigada. Então, Viviana, por favor, faça as honras do encerramento. Eu agradeço, né, a oportunidade de partilhar aquilo que é o nosso trabalho enquanto organização. E, fundamentalmente, eu acho que o nosso desejo, reiterar o nosso desejo de que essa possa ser uma conversa de café da manhã, que as pessoas elas tenham acesso tal à informação adaptada ao seu nível de leitura, à sua realidade, que elas possam conversar sobre isso, que isso seja mais um, né, dos elementos que contribuem com o nosso olhar para a vida. Eu sou pedagoga e eu costumo dizer que, se a gente consegue falar para que todas as pessoas adultas nos entendam, nem todas as pessoas na sala nos entendam, se a gente tiver criança, se a gente tiver adolescente. Mas, se a gente conseguir falar para uma criança entender, todo mundo entende. Se a gente conseguir falar da maneira que a pessoa que tem menos acesso a esse conhecimento ela possa entender, isso não significa dizer que as pessoas que têm maior formação vão deixar de entender. Então, que seja essa a nossa meta. O nível de transformação que a gente precisa fazer aqui no Brasil não é uma transformação que vai ser conseguida somente com nós, essa gente fina, elegante e sincera, nessa sala. Não é uma transformação que vai ser conseguida somente com acadêmicos e estudiosos. A gente precisa do povo. E isso interessa ao povo. Como é que a gente vai fazer para conversar com o povo sobre isso? Vamos embora, né? Obrigada.